Terminar, Cauê, eu queria conversar sobre coisas relacionadas à sua editora, que se chama Autonomia Literária. E eu vi a primeira mesa foi com você e me interessou muito você dizer sobre os autores que vocês lançam, coisas sobre Síria, outros assuntos que não encontram interesse dentro do Brasil. Não encontrou mais, antes tinha editora que fazia isso. Uhum. Hoje em dia essas editoras viraram selo editorial de umas grandes editoras, tipo a Record. E aí elas que publicavam política contemporânea não estão mais conseguindo, não estão mais publicando. Estão fazendo pedagogia infantil, coisas assim. Explica um pouco o que é a Autonomia Literária. A Autonomia Literária é uma editora que... 3 sócios, eu, Hugo e a Manuela. Tá ligado esse microfone das perguntas? Que é... basicamente fazer debates de política contemporânea que estavam sendo sufocados pelo mercado editorial. Tá ligado? Simplesmente porque eles não traziam para publicar aqui. Poderia ser o melhor livro sobre o tema, mas eles, por exemplo, do Patrick Cockburn. Ele, o cara mora desde os anos 70 no Líbano e frequenta a Síria e o Iraque, era o melhor cara. Ele não é nem eu sou de esquerda, ele é um republicano, só que inglês, que no Brasil seria um cara de ultra esquerda. Mas que não está sendo publicado, não estava sendo publicado ele é um aqui exemplo, porque não interessa a quem. Porque não interessa fazer o debate, ué. Exato. Parece que a crise mundial era culpa do PT, sendo que você vai ler sobre a literatura econômica política que você tem na Europa ou nos Estados Unidos, tem toda uma explicação porque todos os países na periferia do capitalismo estão tomando todos os choques da crise que teve em 2008 em Wall Street. Se caiu o Muro de Berlim, é a mesma coisa assim. Caiu o Muro de Berlim, certo? Acabou a União Soviética. E eu nos anos 90 falando, não, o Muro de Berlim, União Soviética, tá certo. O que os caras fizeram em relação à crise de 2008, que cai Wall Street, é isso. Eles estão defendendo ou deixando de contar o que realmente aconteceu. Que é a crise que até hoje está reverberando no mundo todo. Faz o quê? 10 anos. Só porque não tem um debate sobre isso? Porque o livro, ele traz um debate mais aprofundado. Uma coisa é um artigo de jornal, reflexões em revistas. Outra coisa é um livro que é um estudo muito mais coeso e tem uma forma de aprofundar o debate. Então, livros sobre por que tem um monte de imigrante no mundo inteiro devido à guerra no Oriente Médio. Culpa dos Estados Unidos e de países da OTAN que deram armamento para derrubar o Assad, certo? Não queriam contar essa história. Por que a crise mundial está estourando por aí? Por causa da crise de 2008. Quem conta bem essa história? Yanis Varoufakis, que é um dos maiores economistas que hoje você tem no mundo. E a gente conseguiu esses direitos de forma muito barata, porque ninguém no Brasil tem interesse, não tem concorrência. E o Cockburn que tipo uma ideia genial querer publicar eles, então. Então, foi excelente por causa disso. E dá resultados econômicos. É óbvio. Não, aí é tão bom, que além de toda a esquerda ler, você vai ler lá no jornal, quem tá lendo o livro é o Rodrigo Maia. Você falou. Porque ele quer entender que tá rolando, cara. O cara é de direita, mas ele quer entender que tá rolando. Mas quer dizer, não interessa, por exemplo, a Record ou a Companhia das Letras publicar esses caras, porque eles explicam o que aconteceu no Brasil depois da Síria. Explicam tudo isso. Que a Síria é o Brasil e o Brasil é a Síria, de alguma maneira. Também. Mas quem está pautando as publicações da Record, por exemplo, é o Olavo de Carvalho. Pois é, virou uma editora de extrema-direita. Ela está publicando Serra, Reinaldo Azevedo, Olavo de Carvalho, Constantino, todas essas coisas. Ela está ultra-ideologizada. Aí no meio de 20 desses, coloca uma Márcia Tiburi. Não, somos plurais. É que nem a Globo. A Dinet, nós somos plurais. Então põe o Adnet para fazer o Jornal Nacional. Então põe a Márcia Tiburi para fazer toda a coleção. Autora. Sabe? Então tem um sufocamento do debate. Uma coisa que eu sempre dou de exemplo. Ditadura, isso. É o consenso único. Evita o debate, por quê? Porque senão a gente perde. Outro exemplo, e estão perdendo mesmo sem debater, né? Já perde sem debater nas urnas, né? Porque as pessoas sabem, sentem e têm a própria experiência de vida para saber como votar. Um exemplo que eu sempre dou é do cinema, por exemplo, no filme, o documentário Citizenfour, da Laura Poitras, que era a história do Snowden, ex-agente da CIA, que conta como os Estados Unidos grampeou todo o mundo e o Brasil está no meio da história do documentário que ganhou Oscar. Não passou aqui. Certo? Qualquer um que pega aqui documentário para circular no Brasil já ganha uma grana de bilheteria automaticamente sem divulgação, porque ganhou Oscar, então um carimbinho. Por que não passou no Brasil?
porque conta que os caras estavam grampeando o Ministério de Minas e Energia, que é onde tinha todas as informações do pré-sal. Primeira coisa que os caras fazem após o golpe é tirar a lei de partido e mexer nas coisas do pré-sal, que é uma riqueza de 30 milhões, e ainda depois dão 30 trilhões, é tanta grana, e ainda dão uma isenção fiscal de exploração desses recursos de 1 trilhão. Sendo que o projeto que o PT estava tocando era para dar 10% dos royalties de toda essa extração para a educação. Então, cara, você começa a montar o quebra-cabeça e fala, por que essa história não veio para cá? Porra, esse documentário ganhou Oscar. Porra, mas esse livro explica isso. Aí acontece os negócios políticos, não tem o debate, ninguém tá sabendo de nada. Aí você fala, cara, é bem articulado, essas coisas não são acaso, é que nem o Knausgaard, Mein Kampf, saca? O nome do livro, aí você dá uma pesquisada, é o primeiro, você não sabe nem muito a fundo, é o primeiro resultado do Google, já vai te dar as respostas. No fundo, a gente se escandaliza porque no Oriente as pessoas usam burca, mas a gente está usando burca intelectualmente no Brasil, mesmo nós que nos opomos de esquerda. Se depender das grandes editoras, dos grandes circuladores de informação e conteúdo, com certeza, não tem nada de pluralidade aqui, né? E também tem outra coisa, ficou esse fla-flu político, então as editoras também ficaram com medo de entrar no debate político, de certa forma. Não, eu não vou falar de Palestina, a gente publicou de Palestina agora. O que aconteceu na Palestina em 2015, 2014, que é a Operação Margem Protetora, foi mais absurdo do que rola na Síria. Tipo, 75% dos civis foram bombardeados em menos de um mês. 75% de civil foi bombardeado, isso é mais cruel que o Assad. Eu ia perguntar isso, você falou bastante do livro da Síria, mas que outros exemplos vocês fizeram? E a gente pega só o autor em loco, né? Jornalista em loco para pegar a fonte primária. Esse é o fundamento da editora. É o fundamento da editora na área de reportagem. Porque uma coisa é o cara escrever da Síria em Nova York ou na Itália, que é os dois livros que tinham concorrendo com a gente sobre o Estado Islâmico. Ou falar sobre Palestina no Brasil, na Europa. Outra coisa é o cara que está vivendo lá. E ele consegue fazer... E é caras que nem defendem, por exemplo, esse cara não defende o Hamas, mas ele sabe a importância que tem e sabe como ele fica cada vez mais forte com esse cercamento à Palestina. O Cockburn não defende o Assad, né? Não defende Saddam Hussein, o Mali, sei lá, o Irã. Ele não defende. Só que como ele é o jornalista em loco, ele fala, gente, isso aqui é treta, guerra e morte. Desestabilização, imigrância, crise total. Isso aqui tem um pouquinho e é o que os caras têm pra hoje ali, né? Sabe? Explica um pouco. Tá rolando isso por causa dessa conexão aqui, Arábia Saudita, Estados Unidos, Turquia, Catar. Tá rolando isso aqui por causa de Israel. Isso conta a história. Na verdade, se esses caras viessem pro Brasil, lá no país deles, eles estão de centro-direita. No Brasil, eles são de ultra-esquerda, porque eles tocam em algum debate. Isso também é assim, o pessoal não entende isso, mas a questão de ser direita e esquerda depende de onde você está, do contexto, costumes do lugar. E da época, depende de várias coisas. Um cara pode ser muito progressista no século XVII e hoje ser um reaça, que é o caso até dos liberais, Locke, etc. Que na verdade hoje em dia eles seriam também de esquerda. Stuart Mill, porque eles defendem coisas que o nosso liberalismo acha um absurdo. Por exemplo, a propriedade, eles defenderiam o MST e o MTST. Porque já que você está usando a propriedade para sua sobrevivência, você tem direito a ela. Eles são contra essas coisas. Só que no Brasil é um liberalismo que defende o banco. Só. Mas aí vocês pegam então mais títulos estrangeiros e lançam aqui. Não tem uma coisa em loco do nosso próprio Brasil? Tem. A gente está começando agora esse ano a publicar mais autores brasileiros. Aqui a gente viu esse gargalo, entendeu? Então começamos com esse gargalo, que é um investimento maior, etc. Para fazer nome e por causa que esses debates estavam candentes e esses best-sellers estavam lá fora apodrecendo. Porque vai perdendo o time. Lá fora eles são best-sellers. O Cockburn só ganhou o prêmio lá, o prêmio Orwell, que é um dos melhores na Inglaterra de jornalismo, de melhor repórter do ano e melhor jornalista no Oriente Médio. Você já ganhou alguma capa de caderno cultural? Já, não, e as coisas vão automaticamente pro jornal, vai pro Estadão, vai pra Folha, TV Cultura, etc, porque é o melhor conteúdo, aí se torna um conteúdo incontornável no debate, saca? Então, não tem como, assim, acaba virando... Tem que ler esse livro para fazer esse debate, então a gente só traz esse livro. E aí acaba falando com todo o público de direita, esquerda, etc. Porque eles querem entender, Maia. Que nem esse é o Rodrigo Maia. O Delcídio na prisão tava lendo esse livro do Delcídio, que é um cara, né? Tem que mandar pro Lula. Tem que mandar pro Lula. Já mandamos também. O Dirceu tava lendo o nosso também sem querer lá da austeridade, do Mark Blythe. Isso também é engraçado. Quando a gente tá trazendo livros importantes, tem cara já lendo, sem conexão nenhuma. Claro.
Essa do Mark Baker, que é sobre austeridade, o cara tava lendo lá, caralho, ele tá lendo o livro, ele tava lendo a Português de Portugal, não era a nossa edição. Eu falei, nossa, ele tá lendo o livro, a gente nem publicou, que porra. E querendo ou não, ele é um cara que você pode gostar ou não, o Zé Dirceu, mas ele entende politicamente o que tem que ser lido ou não, entendeu? Eu não sei se você pode adiantar, mas eu queria saber um pouco do que vocês estão preparando de Brasil, porque assunto é o que não falta, de Brasil, decifrar o que está acontecendo nesse país. Tem sobre a história do proibicionismo, para fazer um debate sobre drogas do Henrique Carneiro, que a gente vai lançar. Tem um da Sabrina Fernandes, que é sobre a fragmentação da esquerda, desde junho até hoje. Temos algumas coisas que a gente está analisando. Tem um sobre aborto também, que a gente está analisando. Entrando na seara propriamente da política pesada. Política pesada e golpe. polêmica. Por que aconteceu o golpe? Do golpe, a gente acabou de lançar o Economia para Todos, que é assim, um raio-x econômico do golpe, entendeu? O Mangabeira também, que é o cara que está trabalhando com o Ciro e tem ideias legais, boas, em relação, sobretudo, a coisas de pequenas editoras, por exemplo, ou pequenos comerciantes, que é o que movimenta, né? É o que inova, é o que emprega, é o que faz. Então ele defende de uma forma muito interessante todo esse processo econômico. Eu tenho que pensar, eu tenho que dar uma olhada depois, mas é basicamente esses temas que a gente já está preparando para esse ano. Vocês venderem livro ali é de boa, tá? Porque eu já ouvi falar que não era, que a Flip não permitia. Antes não só permitia, agora pode. Na livraria oficial deles. Agora pode. Agora eles não estão falando nada. Por quê? Porque eles dependem disso. Mas vocês também não perguntaram. Claro que não. É um assunto não debatido. Mas eu acho que tá de boa. Lá na Travessa, por exemplo, tem 2 livros nossos. Aqui tem 10. Das outras edições tem 2, 1. Aqui tem 10. Entendeu? Então tá de boa. Tá tranquilo, não tem concorrência, não tem grilo pra ninguém. É melhor assim. Não, senão, como vai sustentar um negócio desse? Como que vai viabilizar? É um orçamento também, meu carinho. Que eles estão falidos também, né? Não, o orçamento de tudo isso aí, a operação é uns 35 mil. Legal, Cauê. Obrigado. Super legal. Viva os piratas. É nóis.